Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática e hoje nós vamos para mais um vídeo aqui no canal e eu tenho que falar para vocês. Estou bem curioso para conhecer e testar esse aparelho aqui, que é uma lavadora de alta pressão da Tecepo. Quero agradecer já a Tecepo por ter enviado para a gente este aparelho. E este aparelho é uma lavadora de alta pressão de 1400 watts com um volume médio de 5,7 litros. E ela já vem equipada com uma mangueira de 10 metros. E esta lavadora está chegando com uma promessa de ser compacta, eficiente e de alta potência. Quer descobrir comigo? Bora lá! Bem, pessoal, tá aqui a embalagem. Caixinha pesadinha, a gente já vai abrir ela. Só passando aqui a informação inicial da caixa, aqui está escrito lavadora de alta pressão. Tem um desenho de um carro aqui, né? Isso sugere que este aparelho seja próprio para você lavar um carro, ou seja, tem uma grande eficiência para você lavar um carro. Temos aqui algumas inscrições em inglês, lavadora de alta pressão, também vários idiomas. Tem aqui uma informação que eu já traduzi, tá, pessoal, para vocês entenderem aqui. Aqui está escrito função auto-escovante de dupla ação. Depois tem aqui a pistola liga-desliga, motor de indução, interessante, esse aqui é um motor a indução, tá? Legal, hein? Aqui tem uma forte pressão de água e aqui a tecnologia avançada e aproveite a vida, ou seja, está dizendo que é uma lavadora com alta eficiência. É isso que a gente vai ver agora. Vamos abrir a embalagem aqui. Importante também a gente mencionar, vou falar novamente, que ela tem uma potência de 1400 watts, tem a pressão, né, em bar de 100 bar, ou seja, que vai dar em média de 1490 a 1500 PSI, e possui uma mangueira, né, que é o destaque do anúncio dela, que é uma mangueira de 10 metros de malha trançada. É isso que a gente vai ver agora. Eu vou abrir aqui a embalagem. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Olha só. Tem um manual de instruções aqui. Na verdade, tem um portfólio aqui com várias lavadoras da Tecepo, né? Tem vários modelos de lavadora aqui. Tem algumas informações. Realmente aqui vem com o manual de instrução. Importante falar também, pessoal, que esta lavadora está com preço de R$ 524, mas eu indico vocês, é uma sugestão, vocês, quando vão comprar esta lavadora, o Mercado Livre já oferece um seguro para você estender a garantia. Tá? Então você pode escolher lá de 12 meses, 24 meses, e está por volta, em média, ali de R$ 70. Talvez seja interessante vocês acionarem também, ou seja, vocês adquirirem a garantia estendida. Bem, aqui tem mais um papelzinho da Tecepo aqui. Aqui parece que é um produto premium, né? Que a gente está acostumado a abrir, principalmente da Tecepo, porque tem encartes aqui, informações mais dedicadas ao próprio aparelho. Talvez agora fica melhor para vocês verem aqui, né? Então a gente tem uma mangueira aqui trançada, né? Ela tem um revestimento aqui plástico e parece ser trançada, ser um metal trançado, que a Tecepo informa ter 10 metros. Depois a gente vai medir isso aqui na hora que a gente for testar a lavadora na prática lá. Tem os engates aqui, engate tanto para você encaixar lá na máquina quanto na pistola também. Então aqui a gente tem a mangueira, já vou deixar de lado aqui. Temos um misturador, é bem pequenininho esse misturador. Isso aqui não deve ter nem meio litro. Deve ser de 300, 400 ml, é bem pequenininho, podia ser um pouquinho maior, né? Ok. Tem mais algumas peças aqui. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui. Temos um filtro. Esse filtro aqui é provavelmente para você colocar na ponta da mangueira que você vai puxar a água, por exemplo, de um balde ou de uma piscina, porque esta lavadora ela tem a função auto-escorvante, ou seja, você não precisa encher a mangueira d'água para poder ter a ativação da lavadora. Temos aqui um filtro
para a gente colocar lá na entrada da água da máquina, né? Temos aqui um adaptador engate rápido. E temos aqui o outro engate de mangueira aqui. Esse aqui tem uma espécie de borracha. Depois a gente vai ver direitinho como funciona. Isso aqui parece uma espécie de adaptador também, com uma braçadeira sem fim, com alça borboleta aqui, né? Interessante, depois a gente vai ver como funciona isso aqui. O que temos mais aqui? Temos a mangueira de entrada d'água, essa é bem pequenininha, deve ter uns 2 metros aqui. Depois a gente vai ver isso também. Pedacinho de isopor aqui. Temos aqui o cano, né, da pistola. Temos aqui o cano da pistola, com engate rápido do lado de cá, essa outra ponta roscável aqui. Interessante. O que temos mais aqui? Temos a própria pistola. Ela está coberta aqui por um plástico. E agora sobrou realmente a lavadora. Deixa eu tirar esse isopor aqui. Olha só, pessoal. Deixa eu tirar essa caixa de papelão. Até porque aqui dentro da caixa, ó, não tem mais nada, só tem o fundo da caixa lá com papelão. E temos a lavadora em si aqui, é bem compacta, hein, pessoal? Deixa eu tirar esse plástico aqui. Ela é bem compacta, hein? Mas é pesadinha, tá? Pesadinha ela. Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto. Até aqui o cabo liga-desliga com o padrão aqui. Esse padrão, se eu não me engano, é um americano, né? A gente vai ter que usar um adaptador. Ela não veio com um adaptador de tomada, não. Mas ele deu para perceber aqui que é uma tomada de 10 amperes, tá? Com a capacidade máxima, vocês podem ver aqui, uma tomada de 10 amperes, com a capacidade máxima de 250 volts. Temos aqui um botão liga-desliga, coberto com um plástico para evitar a entrada de água, de umidade, né? Olha só. Temos um relógio aqui, um manômetro, né? Um medidor de pressão. Interessante, provavelmente para indicar a pressão da mangueira, né, do sistema, quando ela estiver pressurizada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, pesadinha, tá? Tem essa grade que protege, né? Essa grade protege o contato direto com a carcaça do motor. Provavelmente o motor deve esquentar bastante, né? Temos a bomba aqui, ó, que me parece ser uma bomba de alumínio, pintado de preto aqui, mas a tudo indica ser uma bomba de alumínio. Só uma observação, pessoal, vocês lembram que eu tinha falado que a lavadora tem uma garantia de 90 dias, né? Porque eu tinha lido realmente na informação do vendedor no Mercado Livre que é a garantia de 90 dias. Mas eu estava lendo aqui, ó, o manual de garantia, ele informa que a garantia é de 1 ano, tá? Tem uma garantia de 1 ano. Completando aqui, ó, sem afetar a venda secundária, os utilizadores podem usufruir de 7 dias a partir da data de compra, sem qualquer motivo para devolver o telefone. Ou seja, a gente vai ter aqui, a gente não pode compreender muito bem as informações, porque há alguns erros de tradução aqui, mas o que deu para entender é que tem 1 ano de garantia e não 90 dias. Eu já vou preparar a lavadora para a gente fazer o teste prático lá fora. Já vou só passar algumas observações aqui que eu andei verificando. O cabo aqui de alimentação, ele tem apenas aqui 1 metro de comprimento. Poderia ser maior, né? Mas tem apenas 1 metro de comprimento. Então, o que vai valer realmente para você utilizar esta lavadora em alguma posição é a sua extensão, tá? Porque ela provavelmente está se estabelecendo
do comprimento da mangueira, que é de 10 metros, favorecendo, ou seja, você deixar a lavadora, né, estacionada, ou seja, você não vai ficar precisando transportá-la o tempo todo, porque você já vai ter um bom comprimento aqui da sua mangueira, né, são 10 metros aqui da mangueira trançada, é a mangueira de alta pressão, e você com isso não vai precisar ficar locomovendo a lavadora para todo canto. Bem, aqui está a lavadora e todos os seus acessórios. Eu já vou aproveitar e fazer alguns engates aqui, alguns experimentos. Se eu tirar esse plástico aqui. Já temos aqui na frente o bico regulável para você abrir e fechar o leque, né, de água. Isso aqui a gente consegue rosquear. E a gente consegue pegar esse prolongador aqui. Vocês podem ver que ele tem um anelzinho de borracha aqui para fazer a vedação perfeita, né? Então deixa eu colocar aqui. Se vazar, talvez seja necessário colocar até uma fitinha Teflon aqui, mas eu acho que não vai ser preciso não. Temos aqui a entrada d'água. É necessário você colocar esse filtro para evitar que impurezas da água da rua entrem na bomba da sua lavadora e com isso possa danificar. Vamos colocar aqui. E na outra ponta, vamos colocar esse engate rápido aqui. Mangueira encaixada. E o engate rápido vai ser feito aqui agora. Bem, aqui vai ficar a entrada. Vocês já podem ver aqui pelo engate rápido. Já está prontinho. Aqui vai ser a entrada d'água. E do outro lado a mangueira de 10 metros, a mangueira pressurizada. Vocês podem ver aqui. O que falta agora é a conexão aqui da pistola. Tá prontinho para a gente testar. Isso aqui fica solto assim mesmo, né? Podia ter uma rosca aqui, né? Isso aqui fica frouxo aqui, solto. Bem, tá tudo pronto aqui agora. É hora da gente ir lá fora testar. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer o engate aqui das conexões que a gente precisa fazer, da de água. Aqui é a minha água da rua, a torneira ainda está fechada, mas já vamos fazer a primeira conexão aqui. Vou utilizar a conexão rápida que veio com a máquina. Esse engate rápido aqui você também acha em qualquer loja de material também, de construção, utensílios para casa, você acha desse conector de engate rápido aqui. Prontinho. Essa entrada de água a gente vai colocar aqui, aonde tem o filtro, né? Onde nós colocamos o filtro transparente.
prontinho. E a mangueira agora da pistola, vocês estão vendo a pistola ali, ó. O outro conector a gente vai colocar aqui, desse lado aqui. Os dois lados conectados, né, tanto a entrada de água quanto a saída. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é ligar a torneira, tá? A máquina está ligada na tomada, só que nós não podemos ligar agora. Primeiro vamos fazer a água, né, circular aqui no circuito da máquina. Vou abrir a torneira agora para a gente ver se tem algum vazamento, né, tanto na entrada quanto na saída. Aparentemente a gente não tem nenhum vazamento. Então a água da torneira já está aberta, já está com a torneira aberta. Tem até um vazamentozinho ali, mas é da torneira. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de ligar a máquina é deixar a água passar, tá? Então a gente vai fazer, ó, tirar o ar daqui. Já tem um jatinho fino aqui, ó. A água aqui da rua, principalmente de manhã, estou gravando agora de manhã, ela é forte, tá? Então eu tenho a água aqui realmente forte. E talvez possa ajudar ainda mais nos resultados finais que a gente vai fazer agora. Já está saindo a água aqui. Deixa eu fechar um pouquinho o leque. A máquina ainda está desligada, hein? Vamos ligar a máquina agora. A câmera já está perto da bomba, então vocês talvez já tenham uma noção do ruído que ela faz quando a gente ligar agora. Olha. Ainda está cedo para dizer, mas já estou achando impressionante, hein? Ela já começou a fazer a limpeza do lodo aqui, é só um pouquinho que eu joguei. E vamos continuar aqui para a gente ter uma noção do que ela é capaz. Não sei se dá para vocês verem daí, mas aqui, ó, eu deixei um pouquinho parado e ela já começou a arrancar o embolso daqui. A bichinha é bruta, hein?
primeiro resultado aqui é impressionante, ela brinca. Bem, já que ela fez essa parte ali tão bem e tão rápido, vou terminar logo essa parte aqui. Aquela parte aqui de baixo, ó, ficou mais difícil remover. Vou tentar fechar o leque mais um pouquinho. Impressionante, tá? Ela tira o lodo aqui sem dificuldade nenhuma. Pessoal, essa área aqui fica exposta, então acumula tudo quanto é tipo de resíduo, né? Resto de óleo de carro, sujeira da chuva, poeira, terra. E olha só, ela limpa sem dificuldade nenhuma. É impressionante, estou impressionado com essa máquina aqui. Vou usar o misturador agora. Vamos ver a eficiência da vazão e da espuma com esse aparelho. É bem simples, né, o que veio com a máquina. E vou utilizar um pouco de shampoo concentrado para lavar carros. Já coloquei um pouco de sabão neutro para lavar carros, aquele sabão concentrado. E completei com água aqui. Mas estou vendo aqui, realmente, esse misturador tem uma mangueira bem fininha. Então a vazão de água deve ser bem pequena. Eu não sei como é que vai ser o funcionamento disso não. A gente vai ver agora. O bom mesmo é usar uma Snow Foam. Encaixou, hein? Tem que deixar aqui tudo aberto. Será que funciona? Vamos ver agora. A vazão do sabão é bem rápida. Já acabou. Vamos enxaguar agora.
Show de bola. Eu vou mostrar um manômetro aqui para vocês. E tem uma medida aqui, ó, 10, 20, 30 e 40. O máximo é 40 aqui e parece ser o megapascal, né? Então o limite aqui é 40. Eu vou utilizar a pistola para vocês verem qual a posição que fica aqui. E só por curiosidade, parece que está quebrado, mas não. Aqui tem uma bolha, ó, é um líquido. Deve ser para manter lubrificado ou também ajudar na medição, mas sinceramente eu não sei porquê. Dica muito importante para sua lavadora. Você vai deixar ela parada 10, 15 minutos, 20 minutos ou mais, desliga ela e alivia a pressão da bomba, tá? Porque ela está ligada, a bomba está mantendo a água sob pressão. Tanto que se tiver alguma perda, algum vazamento aqui de água, a bomba vai ficar sempre dando pequenos trabalhos para poder manter a pressão da água. Então se você está utilizando a sua máquina e vai parar por um período, desliga ela e alivia a pressão daqui do gatilho, ou seja, a pressão da água que está na mangueira. Então vou dar uma pausa, desliguei aqui e vou aliviar a pressão agora da mangueira. A mesma coisa serve para quando você fazer uma pausa por grande período, se você vai guardar ou não vai utilizar mais, alivie a pressão da máquina, tire todas as conexões para você ter certeza que ela está despressurizada. Isso vai garantir a maior vida útil da sua bomba, da sua lavadora. O que eu vou fazer agora? Vamos confirmar se ela realmente é autoescorvante, ou seja, ela puxa água de um balde, de um vasilhame, sem que você precise ter realmente o uso dela somente com uma água de torneira, água de mangueira. Eu coloquei essa conexão que veio nela, que é o filtro. É muito importante você utilizar o filtro quando for fazer esse tipo de uso. Me parece que aqui não é o mais adequado, não sei, porque esse metal fica dentro da água, não sei se com o tempo vai ficar corroendo. Talvez seja de um material que não enferruje, mas eu não tenho certeza. Então a gente vai ter que colocar aqui. Já está mergulhado lá no balde. Vou tirar aqui a conexão que estava na mangueira. Vou colocar a conexão de engate rápido que estava na outra mangueira. Agora eu entendi para que serve essa borracha amarela, realmente não é para você. Pode até servir para você utilizar em uma torneira, mas eu não aconselho você deixar a sua máquina muito perto de uma torneira, que normalmente é um local que se tem muito vazamento, né? Deixa eu só colocar aqui. Prontinho, está aqui a mangueira, vamos colocar aqui na lavadora. Pronto. Vocês podem ver que agora eu vou apertar o gatilho aqui. Não está saindo mais água. E vamos ligar. Já desligou, né? Já deu seu start, já pressurizou. E vamos ver aqui agora. Tá pegando pressão. Realmente ela é autoescorvante, já pressurizou a água e agora é só trabalhar. Muito bom. Vou fazer um teste de vazão. Eu não tenho aqui um balde transparente graduado, mas esse vasilhame aqui é um vasilhame de 5 litros, tá? É um vasilhame de 5 litros. Ele tem a marcação aqui, ó, do seu nível que é atingido a quantidade de 5 litros. Eu vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo fazer e ter uma base de quanto tempo vai demorar. 1, 2, 3 e...
Olhando aqui por dentro, realmente está nesse nível. Pena que não dá para mostrar para vocês. Para limpar a calçada é uma maravilha, não tive nenhuma dificuldade para tirar a sujeira aqui do rejunte que já está aqui há anos. Eu não sei se dá para vocês verem daí, mas aqui dentro do filtro já está com bastante sujeira, ou seja, a água vem direto da rua, já bastante poluída, com bastante resíduo. É muito importante você não esquecer de utilizar o filtro antes de fazer a conexão direta aqui. Bem, fizemos aqui um uso mais ou menos de, em média, 20 minutos. Vou ver como é que está aqui o aquecimento do motor. Não esquenta não, hein, pessoal? Ficou bem morninho. Claro, não fiz um uso profissional. Vou apontar aqui direto para o motor. 34 graus. Aqui na parte da bomba, 31 graus. A bichinha é potente e trabalha sem esforço, hein? Bem, pessoal, o que deu para recolher de informações no uso desta lavadora foi que realmente ela entrega, né, a união de potência, praticidade e também vazão de água. Se você é um usuário doméstico ou se você tem algum lava-jato que não tem uma certa intensidade, não é uma intensidade tão grande de trabalho, ela pode realmente te servir para você lavar o seu carro, lavar o seu quintal, varanda, bicicleta, qualquer outro tipo de área também de serviço, seja onde for. Ela demonstrou realmente que tem capacidade, porque vocês viram ali no uso, que eu usei bastante e realmente ela se mostrou fria, sem nenhum tipo de uso em excesso, ou seja, sem nenhum superaquecimento ou alguma demonstração que ela já estava fazendo o seu trabalho além do limite. O que eu achei realmente interessante é que ela tem uma ótima vazão, uma ótima potência, mesmo com uma mangueira de 10 metros, né, que é aquela mangueira trançada, que já vem junto com ela. Isso já é um ponto muito positivo para a lavadora da Tecepo, e nos testes que a gente fez, claro, se saiu muito bem. Outra coisa também que é importante destacar é o fio aqui. Quando eu peguei esse fio aqui, abrindo a caixa, né, a gente fazendo lá um unboxing, eu fiquei um pouco preocupado, confesso que fiquei um pouquinho preocupado com a bitola desse fio e a distância, né, realmente a distância do fio de 1 metro. Ela tem uma bitola, esse fio aqui, ele é um cabo PP de 2 vias de 0,75, ou seja, não é um cabo nem de 1 milímetro, é menos que isso. Então, volta e meia eu observava para ver se o fio estava superaquecendo, ou se já estava morno ou quente, mas eu não notei nada disso. Realmente, a máquina trabalhou frio, tanto no motor quanto em suas conexões também, um ponto positivo. Eu não quero me mostrar empolgado aqui porque esta é a minha primeira lavadora de alta pressão. Eu não consegui ver ponto negativo, a não ser... Se tiver um ponto negativo que eu possa ver ao primeiro momento, talvez o misturador, que é bem pequeno, ou seja, o conteúdo do frasco ali acaba bem rápido, poderia ser um misturador com um recipiente de maior capacidade, de pelo menos 1 litro ou 700 ml, mas de qualquer forma ele cumpre o seu papel. Mesmo com aquele caninho, né, com aquele pescador bem fininho, ele consegue fazer um trabalho bem eficiente. Bem, se você gostou do vídeo, já deixa aquele seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe também, que é muito importante, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!